planejado contra o Filho de Deus, o cristão, aquele que tem a vida entregue no altar, toda arma forjada contra nós, ela não prospera. Mas você tem que saber que há uma arma forjada contra nós, que há um plano, sim, contra a minha e contra a sua vida. Há vários tipos de impedimento e começa na mente. A nossa mente é um campo de batalha. É ali que tudo começa. A tua palavra, só a menção do seu nome é o suficiente para quebrar. Nós temos sim um inimigo declarado. Existe, é real. E nós temos uma vitória que é declarada, que existe e é real. Eu estava no carro com o meu colega e eu falei assim, não consigo, não estou entendendo que a palavra não está fechada ainda. Aí ele falou assim, você não pode falar nada do seu coração? E aí eu falei, mas é isso que eu faço toda terça, eu só prego aquilo que eu vivo. E aí eu falei, eu vou pregar daquilo que eu vivo. Lutas. Porque eu sei que não é algo singular, é algo que talvez eu esteja vivendo, que você esteja vivendo, que você esteja vivendo, que você esteja vivendo, que você esteja vivendo, que como igreja nós estejamos vivendo. A gente tem que entender que quando se trata de mundo espiritual, nem tudo é individual, porque nós somos um corpo. Então, as coisas no reino espiritual funcionam muito diferentemente do que as coisas aqui no terreno. No terreno você pode falar que você tem um problema no trabalho, que você tem uma dificuldade em casa, que o problema é seu, que a dificuldade é sua, que a situação aconteceu com você. E espiritualmente não é bem assim que funciona. Aquilo que você passa, talvez Deus vai mostrar para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai se levantar, vai se unir você em oração. Talvez Deus vai mostrar, talvez Deus vai revelar, como aconteceu nessa noite. A gente chega um pouco mais cedo aqui na igreja e algumas vezes eu sinto de me isolar de todo mundo e ir para a salinha orar. Eu fui para lá, orei, falei, então entendi, Deus, o que é que o Senhor quer falar. A gente vai falar sim sobre as lutas. Sabe qual é o grande problema? A gente passa por lutas e a gente não compartilha. A gente não quer falar sobre elas. A gente quer se manter sempre com uma capa de espiritualidade, de eu tô santa, eu tô espiritual, eu sou forte, eu consigo. Mas eu preciso te lembrar que você não é só espiritual. Você é espírito, mas você também é alma. Você é espírito, mas você também tem sentimentos. E a sua sanidade mental, onde é que fica? Não é no espiritual. Aquilo que é espiritual, a gente batalha com armas espirituais. Mas existe um corpo, você precisa ir ao médico, você precisa ver como estão as suas vitaminas, os seus hormônios, saber como que você está encarando a vida. Falei, querida, Jesus é o que me sustenta. O fato de eu não estar 100% hoje não significa que eu não tenha Deus, ou que Ele é insuficiente, ou que as coisas da igreja são insuficientes. As coisas da igreja, a minha espiritualidade, as pessoas que eu sirvo, é o meu maior prazer. Mas eu demorei um tempo para procurar ajuda, sabe? Então, o nosso grande problema é esse, quando nós estamos à frente, às vezes a gente quer lutar. E nós não somos chamados para lutar todas as lutas. Você sabia disso? Hoje no trabalho falaram assim, hoje eu briguei muito no trabalho. Quando eu falo brigar, eu trabalho com necessidade especial. E quem tem a posição que eu tenho, literalmente é uma advogada dessas causas. As crianças já começam por aí, elas não são verbais. Alguém precisa falar por elas. Então, é comum, é normal, na minha área de especialista em necessidade especial, ter que lutar. Então, hoje eu lutei muito, eu briguei. E ele não queria dar medicação para o filho, que precisava, porque ele achava que ia causar um damage no cérebro dele. E aí eu fiquei muito brava, eu falei, o negócio é o seguinte, a criança está sobrecarregada. Aí na hora deu aquele... Eu falando da criança, mas eu estava falando de mim. O Senhor começou a falar comigo. Deus fala com vocês no trabalho, em as situações da vida, gente, porque comigo Ele fala. E eu defendendo aquela criança, eu falei, olha, o comportamento dele, ele não está se comportando assim porque ele quer. É uma criança de, sei lá, 8, 9 anos de idade.
E essa criança, ela tá dando muito trabalho, ela não consegue se controlar. E aí o pai, o que ele faz? Ele ignora, ele fala, eu conheço meu filho. Ele escreveu um e-mail para mim e falou assim, você está exagerando. Eu falei, falei, eu estou exagerando. Falei, você não conhece seu filho, a pior coisa para um pai é eu falar na sua cara que você não conhece seu filho. Ou você conhece e você nega a necessidade dele. E aí eu vou para a nossa pregação. Quantas vezes a gente não nega a nossa necessidade? E aí você está se comportando de uma forma muito estranha, porque a sua necessidade, seja emocional, psicológica, espiritual, física, está sendo negada. No caso da criança era o pai, mas às vezes é você mesmo. Porque hoje é você quem, né, dá conta da sua vida. Sanidade mental é algo extremamente importante. A gente precisa cuidar disso. A nossa mente é o que conduz toda a nossa vida. E aí a pastora, que eu posso falar que está ok espiritualmente, daqui a pouco não vai estar. Porque a mente é quem conduz todas as outras coisas. Muitas vezes meus amigos falam assim, Rai, você precisa sair. Rai, você precisa descansar. Vou até olhar para o outro lado, né? Rai, você precisa descansar. O que você está fazendo? Estou editando o vídeo da igreja. Aí liga de novo, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um negocinho aqui da igreja. Aí agora, o que você está fazendo? Eu estou cuidando de não sei o que da igreja. Rai, para, é seu dia off. Então, mas é que eu preciso. Sabe, tudo tem um limite, até para serviço. A ordem é Deus, família, trabalho. Deus, família, trabalho. Deus em primeiro lugar. E servir a igreja não significa que você está em Deus. Você pode ir para o inferno dentro da igreja. Te assustei? Vou falar de novo. Você pode estar servindo a Deus. Você pode estar buscando ao Senhor no quesito servir e tentar suprir as necessidades da casa de Deus. Isso não significa que você tenha um relacionamento saudável. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o meu preferido. Falem comigo. Domínio próprio, crente. Domínio próprio. E aí, por que a gente está falando disso? Porque se a gente tem lutas, você exprime aquilo que você tem dentro de si com as suas reações. Quando é que você vê que você tem o fruto do Espírito? É nas suas reações. Muito mais do que nas suas ações. Sim ou não? Sabe por quê? Porque a ação ela é premeditada. Eu calculo o que eu vou fazer. A reação é diferente. A reação é eu bater o dedinho na quina da cama, e saber o que vai sair. Às vezes a gente não, vocês não, outras pessoas lá fora. As pessoas reagem de uma forma tão impulsiva que falam palavrão, que xingam, que amaldiçoam, que murmuram. Aí a gente vê se você está frutificando o Espírito Santo que habita dentro de você. Há um Espírito que é santo e que mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. E você só vai saber se esse Espírito está aí se você, de fato, se as pessoas olharem para você e falar assim, vejo amor em você, vejo alegria em você, vejo paz em você, vejo paciência, vejo amabilidade, bondade, eu vejo que você é fiel, vejo que você é manso, vejo que você é mansa, eu vejo que você tem domínio próprio. Isso aqui é para toda e qualquer circunstância. É muito diferente eu chegar aqui pré-meditada, calculada, treinada, vestir uma capa, que foi o que nós oramos hoje, uma capa de espiritualidade e me apresentar de uma forma. Outra coisa é a forma com que eu reajo quando as pessoas me chateiam, quando acontece alguma coisa que, não sei, desalinhado. Como que você reage? Você xinga? Você fala, já falei pra você 10 milhões
Sim ou não? Você vai falar, às vezes eu falo, respira e fala assim, pela milionésima vez, eu já falei isso. Por quê? Porque você tem que se dominar. Você tem que entender que o que sai da sua boca é vida, tem poder, a palavra ela tem poder. E ela tem o poder de trazer vida, ela também tem o poder de trazer morte. Eu quero que você veja duas reações que eu gosto muito, que para mim são inspiradoras. E agora sim você pode abrir em 1 Samuel 18. Deixa eu te falar uma coisa enquanto você abre. Engolir sapo, às vezes, é de Deus. Sabia? Se calar não dá a resposta que o outro merece, é de Deus. E todas as vezes que você perde o controle de você mesmo, você precisa pedir perdão. Porque a sua reação fala, suas palavras, obviamente. E você lança essas palavras, essa reação para alguém, para uma vida. Nós não podemos ser dois tipos de fonte. Ou a gente jorra fontes de águas vivas, a gente jorra vida, ou a gente vai jorrar águas amargas e vai trazer morte. Toda vez que você lançar uma semente, aprendam isso em nome de Jesus, toda palavra é uma semente. E toda vez que você lançar uma semente na vida de alguém que é de morte, você precisa ir lá recolher, sabia? Faz o caminho de volta. Fala, meu irmão, minha irmã, me perdoa. Eu perdi o controle, eu não deveria ter agido assim, não deveria ter agido assado. Deveria ter esperado um pouquinho mais para falar. Não foi bem isso que eu quis dizer. Me perdoa. Retira a semente, porque sementes germinam. Aquela palavra vai fermentar. Tenha certeza que está tudo bem. Amém? Eu quero ler aqui uma história de Davi e Saul, capítulo 18, versículo a partir do 7. Diz assim, ó: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul. Pausa. Quem aqui sabia que inveja é uma porta para demônios? Cuidado com seus sentimentos em relação a outras pessoas. Cuidado. Vamos voltar para a palavra. E ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou pensando: encravarei Davi na parede. Pausa. Inveja mata. Já ouviram isso? O sentimento de inveja traz morte. Para você, inclusive. Não para você, para a pessoa que sente inveja. E atirou pensando, encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi e o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Pausa de novo. Saul, querendo ou não, ele foi um escolhido por Deus. Ele foi ungido por Deus, ele foi chamado por Deus. Cuidado, porque nós que somos chamados, ungidos e escolhidos, se nós nos desviarmos dos nossos sentimentos, nós podemos ter dado brecha para que outras coisas que não são de Deus entrem. E aí, uma vez que entrou, vai trazer não só a inveja, mas a morte, a sua e quem tiver ao seu redor, afastamento de Deus. Olha que pesado isso. A palavra fala assim, ó, no 13: então Saul afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas companhias. Olha o 14. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Grava isso. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. 15. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que você que tem a presença de Deus causa medo em quem não tem a presença de Deus? Isso não tem a ver com você, é 100% espiritual.
pessoas que não gostam de você, pessoas que evitam a sua presença, pessoas que se levantam contra. Deixa eu te falar uma coisa, não é contra você, é contra o espírito que você carrega. Davi, o que ele fez aqui? Absolutamente nada, ele só foi escolhido por Deus. O fato de você ser abençoado e você ter bom êxito em tudo é o suficiente para o inimigo da sua alma se levantar contra você. Então lembre-se de uma coisa, sua luta não é contra carne e sangue, não é contra o seu chefe, contra a sua esposa, o seu esposo, o seu amigo, não é contra pessoas. A sua luta é contra o espírito que está dentro da pessoa. E a luta com o seu espírito que está dentro de você. Portanto, você não precisa lutar com ninguém. E aí eu volto no domínio próprio. No fruto do espírito. Você não precisa. Porque é o espírito contra o espírito. É o Senhor Deus que se levanta ao seu favor contra aqueles que se levantam contra você. E eu vou te falar, um dos desgastes que nós cristãos temos é perder tempo com batalhas que não são nossas. É falar mal do vizinho, é falar mal do cônjuge, é falar mal do ambiente de trabalho. Não tem a ver com pessoas. Principalmente se você está sendo injustiçado. Já foi injustiçado? O que é injustiça? Uma situação que não deveria estar acontecendo, desfavorável a você, e você não entende, você fala, não é justo. Isso aqui não tinha como estar acontecendo. Porque as coisas espirituais, elas não têm uma lógica humana. Ai, mas eu nem fiz nada para fulano, ele não vai com a minha cara. Não tem a ver com você, não tem lógica humana. Para de tentar encontrar razões humanas para coisas que são espirituais. Então, não estou espiritualizando tudo, mas quando é uma situação persistente, que não tem lógica, você precisa considerar que pode ser espiritual, que você deve orar ao invés de lutar contra a pessoa. A maioria das suas guerras você vai ganhar com o joelho no chão e boca no pó, sem falar absolutamente nada com aquela pessoa. Amém? Vamos lá, Davi tinha êxito, 14. Davi tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi. Ai, que coisa horrível para o invejoso. Todo mundo gostava de Davi. 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e até a sua filha Mical o amava, temeu-o, mas continuou sendo inimigo para o resto da sua vida. Quem é esse inimigo para o resto da vida? Pessoas no trabalho, de novo, né? Pessoas na igreja, sei lá, na sua roda de amigos. Pessoas vêm, pessoas vão. Tem pessoas que nós temos afinidades, tem pessoas que temos menos afinidade. Tem pessoas que vão caminhar conosco, tem pessoas que não vão caminhar. E está tudo bem. Nenhum relacionamento deve ser forçado, nenhum tipo de relacionamento deve ser forçado ou barganhado. Agora, a luta persistente, ela tem uma outra conotação e é espiritual. Olha aqui, Saul ele não poderia reconhecer, porque olha só, a palavra fala que ele via claramente que o Senhor estava com Davi. Quem em sã consciência vai se tornar inimigo de alguém que é amigo de Deus? Fala pra mim. Pô, se Deus está com a Sara, eu não vou ter coragem de me levantar contra ela, porque Deus está com ela. E aí eu vou ver isso todas as vezes que a Sara fizer alguma coisa, porque a Bíblia falava que era em tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido. Cara, nem que fosse minha inimiga, eu vou falar, quer saber? Não pode com eles? Junte-se a eles. Mas nem que seja por interesse. Sara, vamos ser amiga aqui, em nome de Jesus. Ninguém em sã consciência se levanta contra o ungido do Senhor e permanece inimigo para sempre. Isso é uma conotação espiritual. E aí eu quero que você saiba o que Davi fazia. Saul tentou matar Davi inúmeras vezes. Davi ele tentou ser amigo de Saul inúmeras vezes. Falava, meu Senhor, quem sou eu? Por que você está olhando para mim? Eu sou um cão morto. Eu sou ninguém. Davi se humilhava, Davi relevava, Davi perdoava. Quantas vezes? Todas.
Davi provava a intenção do coração dele. Teve um momento que Davi teve a oportunidade, um dos momentos que Davi teve a oportunidade de matar. Saul estava dormindo, Davi chegou perto, cortou um pedacinho ali da roupa de Saul, mandou um servo mostrar para ele e falou assim: olha, tá vendo? A lança aqui que eu cortei a sua roupa, eu poderia ter te matado enquanto você dormia. Ninguém te protegeu. Eu tenho boas intenções, por que você continua me perseguindo? Não adianta. Porque o inimigo não era Saul, era o espírito que estava nele. Então eu posso com toda certeza te dizer, você tem um inimigo que não muda, que é esse inimigo para toda a vida. Você pode se humilhar, porque Deus é com você. Você pode falar assim: meu irmão, vamos tentar, ajeitar as coisas aqui. Vamos tentar caminhar junto. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ele abençoou o inimigo dele. E não só ele, o filho dele, o neto dele. Enquanto ele esteve vivo, Davi honrou aquele homem. Pessoas que se levantam e vão falar: eu não respondo, gente. Várias vezes eu ouço: Railda, mas você não vai se defender? Não. Davi, ele não se defendia e eu aprendo isso com ele. Neemias não se defendia e eu aprendo isso com Neemias. A gente não vai ter tempo de ler. Mas se você quiser anotar, eu sugiro você ler o livro todo de Neemias a partir... Ai, gente, não pula nada não. Eu vou falar a partir do 1, porque é uma história muito linda. Eu vou resumir aqui para você. Neemias, ele tinha 2 inimigos específicos, Tobias e Sambalate. Neemias, simples. Gente, Deus ama pessoas simples. Ele era copeiro do rei e sabe o que fez o rei notar Neemias? Tristeza. Ele falou assim: você nunca se apresentou para mim triste. O que está acontecendo? Aí ele fala toda a história de Israel e ele tenta reconstruir os muros de Israel, e porque aquilo era uma obra de Deus, os inimigos de Deus se levantam. E Tobias e Sambalate falam assim: ah, você não vai conseguir nada. Ah, você não consegue, você é isso. Quantas vezes pessoas, inimigos, viram para mim e falam assim: deixa, ela não consegue. Nova demais para isso. Jovem demais para isso. Pequena demais para isso. Se a gente para prestar atenção nas pedradas, você não continua a obra. Nessa noite eu só vim dizer para você, eu sei que você está passando por dificuldades. Sejam mentais, emocionais, físicas, financeiras, familiares. Eu sei que você está passando por dificuldades e pessoas, inimigos, têm se levantado contra você. Eu só vim aqui te dizer que Deus te honra no seu silêncio. Você não precisa abrir a sua boca para revidar, porque uma vez que você usa a sua justiça própria, Deus tira dele. E nós, inteligentes que somos, a gente vai escolher justiça divina, não justiça própria. Sabe o que me faz me calar diante dos meus inimigos? É saber que eu sirvo a um Deus justo, que vai tomar conta da situação no tempo dele, quando ele quiser. Porque enquanto isso eu vou sendo ensinada e a certeza de que eu estou fazendo a obra. Se você foi chamado para fazer algo, tenha certeza que você vai ter dificuldades. Eu acho que foi a primeira vez, né, Vitor? A primeira vez que o Vitor veio aqui, eu senti de orar com ele, ele tomou uma decisão, uma postura, e eu falei assim: você vai ter dificuldades. Não deu muito tempo, as dificuldades começaram. E eu falei para ele: só continua firme. Elas vão passar. Deus é com você. Não importa, você pode perder tudo, todos, não importa. Não tem nada mais poderoso do que o seu Deus. O seu Deus, ele é soberano. Ele tem o controle sobre todas as coisas. O universo está na palma das mãos dele. E também na palma das mãos dele está escrito o seu nome. É isso que a Bíblia diz. Na palma das mãos do seu Deus está escrito o seu nome. Você não é esquecido. Ainda que pessoas tentem te diminuir, tentem te derrubar, tentem te acusar, só faz o seu. Tenha essa honra de poder dizer que é uma injustiça. É uma honra você sofrer aflições e falar assim: aquela pessoa está errado, eu não fiz isso, eu não sou aquilo. Deixa o erro para aquela pessoa, não entra no jogo. E eu quero encerrar com um testemunho. Acho que 2 anos atrás eu trabalhava
num outro lugar, e eu era muito humilhada naquele lugar. Eu era muito humilhada, e olha que é difícil eu chorar, é raro eu chorar. Raras as pessoas que me viam chorando. Eu chegava em casa chorando, porque eu ouvia a voz de Deus, ele falava comigo, fica calada. Eu falava, Deus, mas não é justo. E Deus só falava assim para mim, fique em silêncio. E eu fiquei 1 ano, isso começou desde o meu 2º mês, eu estava no probation ainda. E eu fazia o meu melhor para aquelas crianças, né? Trabalhava com crianças especiais, ainda assim, hoje eu trabalho. E aí eu não entendia. Demorou um tempo para eu entender que era o quê? Inveja. Porque chegou alguém de fora, com uma outra postura, que falava diferente, que tinha um comportamento diferente. E aí o que aconteceu? Pela graça de Deus, eu comecei a mudar diagnósticos. Isso parece ser muito legal, mas para o business isso é muito ruim. E eu não entendia isso. Porque eu, como especialista, eu quero ver aquela criança, por exemplo, que tinha um diagnóstico que impedia, por exemplo, de falar. E aí eu comecei a trabalhar com aquela criança começou a falar. Eu tinha uma criança que o diagnóstico dela, um dos sintomas, era impedir o equilíbrio, a criança não andava. E aí a criança começou a andar. Tinha uma criança, esse é um dos casos assim que mais me toca. E foi a razão da minha demissão, inclusive. Essa criança não andava, não falava, não reconhecia nem o próprio nome. Você falava, sei lá, vou imitar um nome aqui, João. Aí eu falava, João. E aí eu falava, João. Nada. A criança já estava naquele meu ambiente de trabalho por 4 anos. Alguns meses, a criança começou a mudar. Eu comecei a filmar. Comecei a mandar como evidência, né, do caso que eu estava cuidando. Eu trabalhava com outros profissionais da mesma área, da área da saúde. Então, tinha terapeuta ocupacional, tinha psicólogo, tinha professor disso, tinha terapeuta daquilo e tinha eu como especialista. O meu relato era diferente de todos os outros profissionais. E aí a mãe chegou falando assim, ali eu entendi o que estava acontecendo. A mãe chegou falando assim, onde é que o meu dinheiro foi nesses 4 anos que você falou que o problema do meu filho era o transtorno dele, mas chega uma profissional nova e em alguns meses muda tudo? Como você foi capaz de me dizer que ele não podia e que a culpa era do próprio transtorno? E aí chega alguém e prova completamente o contrário. Para mim, eu estava fazendo algo bom. Para mim, eu só queria ver a melhora daquelas crianças, daqueles pacientes. Aí eu entendi que para o business aquilo era péssimo. Porque nos centros, escolas, lugares que as crianças ficam, é interessante que elas fiquem. E aí eu comecei a ser muito perseguida. Muito perseguida. E aí nas reuniões, eu tenho anotado até hoje as pautas das reuniões. Estava escrito assim, as reclamações sobre mim era: a Railda tem que ser mais básica. A Railda tem que fazer menos. A Railda dá muitas esperanças para os pais, eu tenho tudo isso anotado. Eu falei, mas como que isso é um problema? Eu demorei muito para entender que aquilo era espiritual. E ali eu saí daquele trabalho muito injustiçada em vários sentidos. Até dinheiro eu perdi e eu fiquei muito brava. Eu estava para processar aquele workplace e o Senhor falou, fica calada. Eu falei, por que Deus está mandando eu ficar calada? Eu saí de lá e Deus me deu uma única palavra, eu vou te dar aquilo que é maior e melhor. 2 meses depois, Deus me deu esse trabalho que eu tenho hoje, que é maior e melhor em todos os sentidos. Deus me deu um cargo de chefia, eu não tenho chefe, não tenho outra posição maior do que a minha. Graças a Deus, aquilo que, né, no meu ambiente de trabalho anterior era um problema, hoje é o que os pais amam, o que o meu time ama. Eu fico livre para brigar com todo mundo que for, no bom sentido, para defender as crianças. E aquilo me faz bem. E ali o Senhor falou para mim, eu falei para você que eu ia te dar algo maior e melhor. Então vale a pena a gente ficar calado, sabe? Cuide das suas emoções. Porque quando eu estava naquele ambiente que é um ambiente tóxico de trabalho, a gente, de novo, não pode espiritualizar tudo. Você precisa buscar ajuda para outras áreas da sua vida. Mas, naquele momento, Deus me mandou silenciar. E talvez Deus te trouxe aqui hoje para falar, silencia. Você está gastando muita energia brigando. Mas eu dou graças a Deus por um espírito pacificador. E é isso que a gente precisa ter.
Um espírito de domínio próprio, que vai frutificar a paciência. Entenda uma coisa, se você tem palavra de Deus, você vai até o fim. Se Deus que te mandou ficar calado, você pode ficar calado. Mas se Deus mandou batalhar, você pode batalhar sem medo. Se Deus mandou você sentar e esperar, sente e espera, tá tudo bem. Mas se Deus mandou acelerar, vai. Só coloca o pé, ele vai colocar o chão depois. Entende? É a palavra que te sustenta, não é a situação. Eu peguei aquela palavra, gente, tão firme, acho que eu contei pro Ricardo, não sei, que eu fui demitida, foi uma sexta-feira, eu lembro até hoje. Não demitida, não renovaram o meu contrato. Eu acordei, Deus falou, é hoje, se prepara. Me preparei para ser desligada do trabalho. 2 meses depois, eu procurando trabalho, o que eu fiz? Desempregada? Eu fui para Maldivas. Porque Deus falou que ia me dar o maior e melhor. O que eu entendi? Eu preciso descansar. Porque se eu já estou trabalhando muito agora e Deus vai me dar maior e melhor, falei, eu vou ser chefe de tudo isso aqui. E não é que eu fui. Estou terminando o meu 2º ano de contrato. Eu nunca briguei com ninguém no meu trabalho. Eu nunca fui humilhada. Eu nunca fui pisada. Todos os dias é dia de honra. Eu fui selecionada. Hoje eu trabalho em Sharjah, não é onde eu moro, mas o meu local de trabalho é lá. De todos os lugares de Sharjah, eu fui escolhida para representar a educação especial de Sharjah. Faço parte de um comitê, eu entro lá no meio dos Arebaba, que eu sou a única brasileira. Deus me colocou para sentar à mesa dos inimigos, literalmente. Não que eles sejam os meus inimigos, mas a situação. Você entende o que eu quero dizer? Deus é quem te dá honra. Deus é quem exalta o seu nome. Deus é quem te faz bem-sucedido. Vale a pena se calar. Não brigue por tudo. Não tem necessidade. E eu acho que eu só vim aqui para te dizer isso. Amém? Vamos nos colocar de pé?